Cultivo na entrelinha do café. Será que é ou não é recomendado? Será que isso prejudica ou não prejudica o café? Quando é que isso pode atrapalhar o seu bolso? Fala galera do agro, sou o Davidson, engenheiro agrônomo, esse aqui é o canal Valor Agro. E hoje a gente vai falar sobre uma prática relativamente comum, que é o cultivo de plantas na entrelinha do café. E na verdade, isso até o manejo de mato pode ser considerado também um cultivo. Se for com uma braquiária ou então com um adubo verde, uma leguminosa, alguma coisa assim, pensando em incorporar, também pode ser considerado uma cultura intercalar. Mas no caso, aqui eu quero falar das culturas com relação à alimentação e com relação à renda extra. Porque o que a gente tem visto é que, por conta de preço de café, muitas vezes o produtor tem que buscar uma alternativa como fonte de renda. E muitos deles optam por cultivo na entrelinha do café. Mas será que isso é realmente viável? Fica até o final desse vídeo para você entender e realmente sair daqui sabendo o que você pode ou não fazer. Você pode fazer o que você quiser, mas algumas coisas vão dar mais resultados positivos do que negativos e outras só vão dar resultados negativos para você. Então, como eu falei, o cultivo intercalar, ele pode ser, na verdade, qualquer coisa. Então, se você está cultivando ali no meio a braquiária, também é um cultivo intercalar. Mucuna e qualquer outra coisa, feijão, milho, tudo é cultivo intercalar. Mas aqui, o mais interessante é com relação ou para alimentação ou para renda extra. E aí vai entrar mais o milho, por exemplo, e o feijão, que é o mais comum, né? Isso pode ser aplicado tanto para o arábica quanto para o canéfora. Os dois vão ter esse tipo de opção. O arábica é o mais cultivado no país e o canéfora é mais cultivado no Espírito Santo, mas na verdade já está se espalhando para muitos lugares do país, inclusive São Paulo. Então, para alimentação, geralmente vai utilizar cultivos como o milho e como o feijão. Justamente porque faz muito parte do cardápio do brasileiro comer esse tipo de grão. O feijão todo dia e o milho para fazer alguns tipos de pratos diferentes. E também para alimentação normal, para alimentação também, às vezes, de animais. Já a renda extra, ela pode incluir outros tipos de cultivo. Por exemplo, em alguns lugares pode incluir soja, dependendo da topografia. Pode incluir algodão, pode incluir arroz. Também serve para alimentação, mamona, amendoim, por aí vai. Na verdade, você pode cultivar N coisas, né, na entrelinha do café. É importante dizer que tudo tem que partir de um princípio de ser plantado ali 50 centímetros longe da saia do café. Isso para evitar a competição. E é justamente assim que foi conduzido um experimento com o café conilon, né, o canéfora. Então eles utilizaram a cultivar a Poatã no espaçamento de 4 metros por 2 metros. E avaliaram o experimento por 4 safras. Eles plantaram na entrelinha algodão, amendoim, arroz, mamona, milho e a testemunha, que não tinha nada. E o que eles observaram, na verdade, é que o arroz foi o único que não prejudicou o café. Todos os outros prejudicaram o desenvolvimento do cafeeiro, mesmo respeitando os 50 centímetros do barrado do café. E na verdade eles perceberam até uma outra coisa, que quanto mais essas culturas no meio da entrelinha do café, mais elas produziam massa, ou seja, quanto mais elas se desenvolviam, menos era a produção do cafeeiro. E aí você pode pensar, mas o arábica é diferente, o conilon é assim, o arábica não é. Na verdade o conilon é um pouco mais resistente que o arábica, mas de qualquer forma, também trouxe estudo também do arábica, para a gente poder entender como é que isso funciona também no arábica. Todos os artigos estão na descrição. Então no arábica teve espaçamento de 3 metros a 4 metros entre linhas. E foram avaliados, por exemplo, milho, feijão, algodão e arroz. E o milho, inclusive, é até bem comum de você ver plantado no meio do café. E surpreendentemente, o milho e o algodão são os que mais prejudicam o cafeeiro. Nesses experimentos, o arroz não prejudicou o cafeeiro, assim como também o feijão. O feijão se mostrou bem interessante de utilizar no café, justamente porque ele serve para alimentação, ele serve também como renda extra e ele não prejudicou o cafeeiro. Porém, mais de 4 linhas, acima de 4 linhas de feijão na entrelinha do café,
começou, por exemplo, um café plantado, né, café novo, observou mortes de planta. Mas aí eles foram até 6 linhas de feijão, né, entre linha do café, e utilizaram para essas 6 linhas 150% do fertilizante recomendado para a cultura do feijão. É muito importante sempre fazer adubação da cultura intercalar. E com essa adubação, eles conseguiram reduzir um pouco a mortalidade das plantas de café. Isso porque é muito importante você fazer a manutenção da fertilidade também no meio da linha, porque se você não fizer isso, vai haver competição e aí um vai começar a prejudicar o outro. Mas e espaçamentos não mecanizáveis, que é a maior parte da cafeicultura, principalmente da cafeicultura de montanha? Será que o milho é uma boa opção nesse modelo de cafeicultura? Obviamente que não. Justamente porque se ele não é uma boa opção, nem mesmo nos que tem mais espaçamento, em cafeicultura de montanha, que muitas vezes o espaçamento é 2 metros, 2,5 metros entre linhas, não vai ser tão interessante também. Foi feito alguns estudos e observaram que o feijão é uma boa opção, porém só 2 linhas de feijão. Então o arroz e o feijão vai ser os mais recomendados também para essa situação, justamente porque eles agridem menos o cafeeiro. Então é uma boa opção tanto para alimentação quanto para renda extra. O feijão, inclusive, é o mais comum desses dois, né? Porque o arroz não se vê tanto se plantar no meio do café. Já o feijão é relativamente comum você ver esse tipo de coisa. Porém, nesses espaçamentos que eles utilizaram ali entre 2,5 e 2, entre linhas, o que eles observaram é que até 2 ruas de feijão é possível utilizar, é possível plantar sem prejudicar o café. Mais do que isso, eles observaram que teve interferência negativa no cafeeiro. Apesar de parecer pouco só 2 linhas de feijão no meio do cafeeiro, um estudo de viabilidade econômica, que também está na descrição junto com os artigos, né? Ele fala justamente que 2 safras consecutivas de feijão, essas 2 linhas de feijão plantadas na recepa do café, cobriram até 65% dos custos de até 10 meses depois da recepa do cafeeiro. Então mostra que é sim uma oportunidade viável. Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo em algum momento ele te ajudou, te trouxe uma informação legal, uma informação que você considera bacana, talvez você mesmo queria ou faz cultivo intercalar, se isso te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal, que é muito importante você estar inscrito para receber todos os conteúdos desse tipo que vai chegar, todos os conteúdos de valor que vai chegar, que pode te ajudar. Deixa seu like e compartilhe esse vídeo com todo mundo que pode precisar desse tipo de informação. É isso aí, até o próximo vídeo, o Agro Não Para.